Boa tarde a todos, a todas e a todes. Existe algo de muito especial em trabalhar com pessoas que vivem com HIV. Quando eu comecei a minha trajetória médica, há muitos anos atrás, os primeiros casos de AIDS estavam sendo descritos no Brasil. Foi em meados da década de 80, nos corredores do Hospital Antônio Pedro, um hospital universitário da Universidade Federal Fluminense, onde eu estudei, em Niterói, que eu vi e ouvi histórias que me marcaram para o resto da minha vida. O que será que eu vi e ouvi que me fizeram decidir trabalhar todos os dias, nos últimos 35 anos, no cuidado e na pesquisa com HIV? Desde o início, quando me debrucei sobre o cuidado das pessoas vivendo com HIV, me deparei com pessoas, muitas vezes muito jovens, completamente amedrontadas frente ao diagnóstico de uma doença nova, desconhecida, mas extremamente estigmatizante. A AIDS ter AIDS era como a crônica de uma morte anunciada, aonde o desfecho já era conhecido antes do prólogo. Se hoje sabemos que o HIV não escolhe ninguém de acordo com a sua identidade de gênero ou orientação sexual, na época, ter AIDS era conhecido como a peste gay, porque os primeiros casos aconteceram entre homens que ousaram amar a quem quisessem. Mas como amar poderia significar morte e não vida? Movida por pensamentos e reflexões muito profundos, dediquei, então, a minha carreira ao desenvolvimento de pesquisa e ao cuidado das pessoas, com o objetivo de promover políticas públicas que pudessem, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida das pessoas sob maior risco de adquirir o HIV e daquelas vivendo com o HIV. No final dos anos 80, ingressei na Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição que é um dos pilares do nosso Sistema Único de Saúde e que está sempre envolvida na luta contra as epidemias que assolam a nossa população. Lá, junto com um grupo de jovens profissionais, médicos e de outras especialidades, montamos e revitalizamos o antigo Hospital Evandro Chagas, e que se tornou um grande polo de assistência, pesquisa e ensino em HIV. E como foi que o Brasil enfrentou essa pandemia que assolou o Brasil e o mundo na década de 80? A resposta brasileira foi uma resposta bastante arrojada. Ela se deu através de uma resposta governamental ágil e precoce, totalmente permeada pela participação da sociedade civil e que juntou, de uma forma bastante ousada para a época, o tratamento do HIV e a prevenção do HIV. Toda a resposta também teve a participação, além da participação da sociedade civil, foi toda calcada em relação aos direitos humanos e, fundamentalmente, baseada na evidência científica. Alguns marcos extremamente importantes em relação ao enfrentamento brasileiro da epidemia foram que, quando o programa de AIDS foi criado no Brasil e toda essa política foi construída, isso se deu ao mesmo tempo em que o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, estava também sendo criado. Então, a resposta ao HIV no Brasil é uma resposta com as bases do nosso Sistema Único de Saúde de acesso universal a uma saúde de qualidade. Em 1997, contrariando todas as regras de orientações internacionais, o Brasil ousou e estabeleceu o tratamento antirretroviral, ou seja, a disponibilização de tratamento para o HIV para todos os indivíduos vivendo com HIV/AIDS que tivessem indicação de tratamento, contrariando as políticas internacionais que diziam que países pobres e países em desenvolvimento como nós deveriam se restringir a fazer a política da prevenção, distribuição de preservativos, aconselhamento, e não tratar as pessoas, porque isso não era para os pobres. E o Brasil ousou e, com essa ousadia, se tornou um marco, um exemplo para todos os países em desenvolvimento, não só na América Latina, mas como também do mundo. E isso fez com que toda a trajetória da pandemia de AIDS no Brasil pudesse ter sido modificada.
E, de forma muito importante, um marco mais recente que nós temos, em 2018, o Brasil incorporou ao seu armamentário a profilaxia pré-exposição, que é o uso de um medicamento antirretroviral para prevenir a aquisição do HIV. Isso é um outro marco que coloca o nosso programa brasileiro num patamar muito avançado frente a outros países, mesmo países ricos ainda não tiveram essa atitude de incorporar a PrEP como uma política pública. Ainda assim, com todos os avanços tecnológicos, a epidemia de AIDS na América Latina encontra-se numa situação bastante preocupante. Nós temos 2,1 milhões de pessoas vivendo com HIV na América Latina, sendo que, embora o tratamento tenha sido ampliado não só no Brasil, mas também nos outros países, isso não repercutiu na nossa região numa diminuição do número de mortes, como aconteceu em outras regiões, como a África. Um outro dado muito preocupante também é que em torno de 25% a 30% das pessoas ainda chegam para fazer o diagnóstico do HIV já bastante doentes, o que impacta o quanto elas podem aproveitar do que nós temos disponível de tratamento. Um outro ponto também muito marcante da epidemia na América Latina é que o número de novas infecções, que no mundo inteiro teve uma diminuição de 23%, na América Latina, esse número, como vocês podem ver nesse gráfico, ele permanece estável, e não só estável, como nos últimos anos teve um aumento do número de novos casos. No Brasil, um país continental, o 9º país mais desigual do mundo, nós temos uma epidemia que responde por 60% de todos os casos da América Latina. Apesar de termos casos no Brasil inteiro, essa epidemia ainda é mais concentrada na região sudeste do país. Nós temos 1 milhão de pessoas, praticamente, vivendo com HIV no Brasil, sendo que mais de 700 mil delas usando terapia antirretroviral, gratuitamente, através do acesso universal do nosso Sistema Único de Saúde. A nossa epidemia, como vocês podem ver nesse gráfico, está avançando muito na população de homens jovens. Como vocês podem ver, o número de casos entre homens jovens aumentou muito entre 2009 e 2019. Esse número é 4 vezes maior do que entre mulheres dessa faixa etária, entre 18 a 29 anos. Esses são majoritariamente gays e outros homens que fazem sexo com homens. Além dessa população, que é uma das mais afetadas pela epidemia no Brasil, a população de travestis e mulheres trans também é extremamente afetada pela epidemia de HIV/AIDS. Um dado muito importante é que as informações sobre travestis e pessoas trans não são desagregadas, nem no Brasil, nem no mundo. E isso não traz o dimensionamento adequado do quanto essa epidemia está atingindo essas populações, e isso impacta diretamente a nossa capacidade de formulação de políticas públicas, de organização adequada dos serviços para dar conta das especificidades dessas pessoas. Uma questão muito importante é que os serviços de saúde, eles estão longe de ser amigáveis e lugares que têm uma receptividade para as diferenças. Então, os serviços não são amigáveis nem para gays, nem para trans. Você imagina o desconforto de você estar sentado, aguardando a sua consulta, e ser chamado por um nome que você não mais se identifica com ele. Então, essas questões são uma das questões que impactam de forma muito grande o acesso das pessoas aos serviços de saúde, porque os serviços, de fato, as rejeitam e não as incorporam. As opressões estruturais que assolam a nossa sociedade tomam formas e cores em muitas trajetórias. Eu gostaria de partilhar brevemente com vocês um caso de uma paciente que eu atendi no início dos anos 90. Era uma mulher negra, linda, muito jovem, que trazia um bebê nos seus braços. Aquela mulher estava sofrendo com uma angústia muito grande, com relação ao seu próprio diagnóstico, uma situação de autoestigma muito extrema e de culpa por ter transmitido o HIV para sua filha.
Dessa forma, esses sentimentos impactaram terrivelmente a forma que ela conseguiu lidar com o diagnóstico de HIV, que acabaram levando a que ela não conseguisse aderir ao tratamento e, dessa forma, acabou morrendo precocemente. Situações como essa, vidas de mulheres, quantas vidas de mulheres são ceifadas em decorrência do machismo estrutural da nossa sociedade patriarcal? A epidemia de AIDS entre as mulheres, embora as mulheres não sejam uma das populações mais afetadas pela epidemia de AIDS no Brasil, essa epidemia tem algumas características muito particulares. As mulheres, elas normalmente são testadas quando elas estão grávidas. Então, mulheres que não estão grávidas, muitas vezes não são testadas para o HIV. E, muitas vezes, as mulheres chegam já diagnosticadas tardiamente. Elas têm uma pior vinculação aos serviços de saúde, elas têm menor chance de receber uma prescrição de antirretrovirais e elas respondem pior ao tratamento. Então, são características da nossa epidemia e que muitas vezes são invisibilizadas. Num país onde um feminicídio ocorre a cada 6 horas, onde a expectativa de vida de travestis e pessoas trans não passa de 35 anos, e onde 75% de todos os homicídios acontecem com pessoas negras, a gente não pode dizer que a AIDS ou o HIV hoje é realmente o responsável pelas mortes por AIDS. Nós temos que entender que, para além das questões biomédicas que nós temos disponíveis, outras coisas precisam ser feitas para que a gente, de fato, possa combater a epidemia de HIV/AIDS no Brasil. Nesse sentido, é muito importante a gente reconhecer também o papel da ciência e da produção de dados para que a gente possa avançar com as políticas públicas. Se muitas das barreiras que nós enfrentamos na luta contra a AIDS se encontram hoje fora do setor de saúde, as soluções também precisam ultrapassar os muros da academia. Dessa forma, a participação das comunidades afetadas e da sociedade civil são fundamentais para que a gente possa chegar lá. Afinal, nada sobre nós sem nós. A ignorância leva ao medo, o silêncio leva à morte. Isso nós aprendemos com a epidemia de HIV. Dessa forma, cada um de nós pode ser um agente transformador, trazendo essa discussão sobre o HIV, sobre o estigma e a discriminação para dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Uma questão também muito importante nos dias de hoje é a questão da paz. Existem resultados de estudos científicos que mostram que o desempenho dos programas de AIDS, de fato, a resposta ao tratamento, está diretamente impactada pelo chamado coeficiente de paz. Então, em países onde existem conflitos sociais e conflitos armados, a epidemia de AIDS tem grandes chances de sair completamente do controle. Como nós vivemos hoje num mundo em que os conflitos cada vez estão mais perto, isso é uma questão muito importante. Como disse Clarice Lispector, a vida me fez, de vez em quando, pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. Eu comecei essa fala dizendo que trabalhar com pessoas vivendo com HIV é muito especial. Trabalhar com essas pessoas me fez pertencer. E então eu soube que pertencer é viver. E isso se deu para mim numa dimensão muito maior do que cargos acadêmicos e pesquisas publicadas. Isso trouxe para mim a possibilidade do exercício da minha própria liberdade, compartilhando a minha vida nos mais de 20 anos e amando uma mulher. E isso é muito importante, e isso me remete aos corredores do Hospital Antônio Pedro, onde a gente começou a nossa conversa, onde eu conheci pessoas e ouvi histórias que me ensinaram que é muito importante que nós tenhamos orgulho do que nós somos. Nessas histórias, muitas vezes, eu vi a coragem vencer o medo, mesmo diante da finitude. Amar é pulsão de vida e não de morte. Como
pesquisadores, cientistas, sabemos que precisamos continuar na luta, na busca de políticas públicas que possam fazer com que a nossa sociedade mude e que nós possamos ter uma sociedade que possa desfrutar plenamente da saúde como um bem. Se trabalhar com doenças infecciosas é trabalhar com o que ninguém quer ver, é verdade também que falar sobre o HIV é tocar em assuntos que muita gente quer esconder. Vamos mudar essa realidade. Muito obrigada.